Oi, pessoal, boa tarde. Semana Santa, prestes a acontecer o sacrifício, a data que nos relembra o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Na Bíblia tem vários versículos que falam sobre o sacrifício de Jesus, a crucificação e sua ressurreição. E eu selecionei 3. 1 Pedro 2,24, que fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em Mateus 10,38, ele fala: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E em Gálatas 2,20, ele fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a Páscoa hoje é tido não somente para nos relembrar o sacrifício de Jesus, que ele já pagou por todos os nossos pecados, que ele rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai, e para nós lembrarmos e termos ele como exemplo de que ele venceu, inclusive, a morte para que nós tivéssemos vida eterna. Ele também foi um exemplo de resiliência, ele foi um exemplo de integridade, ele foi um exemplo de fidelidade, ele foi um exemplo de confiança, de fé naquilo que não se vê. Então, a reflexão para essa semana, além de muito se falar em chocolates e ovos da Páscoa e coelhinho, nada contra, eu tenho crianças e a gente faz isso em casa também, porque é importante para eles, mas mais importante do que isso é a gente falar para eles o real significado da Páscoa. É a gente trazer para consciência deles o que realmente significa e o quão amado eles são por Jesus que deu a sua vida por nós. E também de ensiná-los que, mesmo Jesus tendo se sacrificado, a gente vive em um mundo que diariamente, todos os momentos, nos levam a crucificar Jesus novamente, a não dar o devido valor ao sofrimento dele sobre o madeiro. E quando eu falo que a gente crucifica Jesus novamente, é quando a gente age como rebeldes, adultos rebeldes, digamos assim. É quando a gente, mesmo conhecendo a palavra, a gente não resolve colocá-la em prática. Isso é uma forma de crucificar a Jesus novamente, de fazê-lo sofrer novamente. Quando a gente resolve mentir, resolve trair, quando a gente não aceita as nossas lutas diárias, nós estamos crucificando Jesus novamente, porque aqui em Mateus 10,38 ele fala: e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Você já tomou a sua cruz? Você tem levado os seus desafios diários, confiando em Deus e fazendo a sua parte? Porque é sobre isso. O final a gente já sabe. Jesus, ele rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso direto ao nosso Pai. Jesus já pagou pelos nossos pecados, mas a gente insiste em sermos rebeldes e darmos ouvido ao encardido que é o nosso inimigo. É ele que sopra em nossos ouvidos que nós não somos capazes. É ele que sopra em nossos ouvidos que mentira é melhor do que a verdade. É ele que sopra em nossos ouvidos o adultério. É ele que sopra em nossos ouvidos que nós não vamos conseguir, portanto é melhor largar a nossa cruz, ao invés de pegá-la, seguir, ter fé e fazer a nossa parte. Então, além de comemorar com a sua família, que eu sempre falo que família é a base, é a instituição que Deus criou. Então, sim, faça os ovos com seus filhos, brinquem, traga o lúdico para eles. Isso é importante, mas não deixem de explicar para eles sobre o sacrifício de Jesus, que foi por ele também, o quanto ele é amado, o quanto ele foi desejado por Deus.
e o quanto Deus doou para que nós tivéssemos vida eterna. Então, que nós tenhamos consciência e paremos de sacrificar Jesus diariamente com as coisas da nossa mente, com as coisas que o diabo coloca em nossa cabeça. Humilhemos o diabo quando ele vir nos incentivando a mentir, nos incentivando a não carregar a nossa cruz, nos incentivando a nos compararmos na internet, nos incentivando a mentir, a passar a perna, a apontar o dedo, a julgar, a não perdoar e a não pedir perdão, a não colocar Deus em primeiro lugar, a não fazer uma comunhão com os seus filhos, com o seu marido, em nome de Deus. Então, vamos parar de crucificar Jesus diariamente. Vamos lembrar a Ele que Ele sim foi importante, que Ele sim morreu por nós e que nós damos valor a esse sacrifício, que nós agradecemos, que nós já somos vencedores sobre nossas cruzes, porque Ele já venceu. Então, por que dar ouvidos a vozes do mundo que só servem para nos confundir? Somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que venceu a morte, um Deus que nos perdoa. Tragamos isso à luz, tragamos isso para os nossos filhos. Sejamos mensageiros de Deus e levar as suas graças gerações após gerações. Eu desejo para vocês uma semana iluminada, que Jesus renasça em seus corações, que Jesus toque em seus corações, lhes trazendo à memória que o sacrifício dele foi por mim, foi por você, e o quão valioso nós somos para Deus. Então não se deixe confundir. Uma Semana Santa abençoada e próspera para nós.